Reis, capítulo 19, nós vamos ler dois textos dos quais nós vamos tirar a mensagem de hoje. 1 de Reis, capítulo 19. E o bispo já vai abrir na Bíblia dele em 1 Samuel e traz aqui para mim, para não ficar demorando. 1 de Reis, capítulo 19. 1 Samuel capítulo 22, aí você traz para mim aqui. 1 de Reis 19 diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a essas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida e se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. Zimbro é uma árvore. E pediu para si a morte e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: Levanta e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, que é o monte Sinai, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? 1 Samuel capítulo 22. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e era com eles uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao seu rei: Deixa-me estar, meu pai e a minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há fazer de mim. Trouxe-me perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Porém o profeta de Gade disse a Davi: Não fique neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Querido, dois homens, duas cavernas, duas situações muito diferentes. Na caverna de Elias, eu vou contar brevemente o que aconteceu, porque que Elias toma essa decisão. Ele já tinha profetizado. Elias é um grande profeta de Deus, um homem que Deus usava ele com sinais, com poder, com maravilhas. E esse homem tinha profetizado que não choveria por 3 anos e meio, é isso, né? Mas 3 anos e meio sem chuva. E houve grande seca, houve fome, houve assim um desespero, uma desestruturação na economia de Israel. O nome desse rei era Acabe, o nome da sua esposa Jezabel. Então aquele homem havia aberto a boca e diz: Olha, por causa da maldade de vocês, porque vocês estão adorando outro Deus, Deus vai cerrar o céu e não vai chover. E ali houve uma mudança no panorama do país. Fome, dificuldade. E se você voltasse um pouquinho antes, você vai ver
o rei falando: olha, tenta achar algum mato para dar para os animais, porque esses são os últimos e eles vão morrer. E depois deste evento de céus cerrados, o profeta Elias, ainda vendo que mesmo depois da seca, mesmo depois de Deus liberar uma palavra e cerrar os céus, não havia um fluir de Deus sobre a igreja, sobre o povo. Então o que ele faz? Ele fala: vocês ainda continuam nessa dureza de coração, vocês ainda continuam adorando os Balaíns, vocês ainda têm os seus deuses. Então ele faz uma convocação e ele vai para um monte chamado Carmelo e ele leva 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera. A gente acha sempre que são só 450, mas na verdade, naquele dia, ele enfrentou 850 profetas de 2 deuses. E diz assim: vamos ver quem é Deus. Vamos ver quem se manifesta como Deus. E os irmãos já sabem a história, eles ficam ali se cortando e nada acontece. E eles tinham uma oferta, e o que era para acontecer? Era para cair fogo do céu, e o Deus que mandasse fogo era verdadeiramente Deus. E eles ficam ali, e nada, e se cortam até meio-dia. Elias zomba deles, toda aquela história. E aí falou: acabaram, não conseguiram nada. E aí ele fala: agora molha isso tudo aqui, molha os animais, porque eu vou orar. E o Deus que responder com fogo, esse é Deus. E aí os irmãos sabem o que aconteceu. Caiu fogo do céu sobre a oferta molhada e foi consumido tudo aquilo, a água, né? É linda a história quando você lê. Só que depois disso, quando Jezabel e Acabe tomam ciência do que aconteceu, a Jezabel manda um mensageiro para Elias e diz assim: amanhã, a essa mesma hora, você vai estar morto. E esse homem, então, a gente entra aqui no capítulo 19, ele, debaixo dessa palavra, dessa mulher, ele larga o seu moço, o seu discípulo, deixa para trás, e a palavra diz que ele segue em rumo ao deserto, caminha, ele fica desfalecido no meio desse deserto, deita debaixo de uma árvore. Ali ele tem fome e sede, é visitado por Deus, 2 vezes o anjo toca nele, e ele acaba indo parar numa caverna. Essa é a história de Elias. E aí nós passamos então para Davi, um homem que também foi para uma caverna. E a situação, irmãos, era muito semelhante, muito semelhante. Por quê? A história era diferente porque nós temos atrás de Davi um rei enciumado, porque Davi havia matado Golias, Davi havia se mostrado um grande guerreiro, um grande lutador. As mulheres fizeram um cântico dizendo: Saul mata 1000, Davi mata 10.000, e aquele homem ficou cheio de ciúmes e começou uma perseguição, a ponto dele lançar flechas e dardos em Davi, quando ele estava ali tocando a harpa para acalmar o rei. Ele começou mesmo uma perseguição cerrada. Os dois, tanto Elias como Davi, estavam sendo buscados para a morte. E Davi então, ele foge e vai. A caverna de Elias não tem nome, mas a caverna que Davi vai chamava-se caverna de Adulão. A caverna que Elias se coloca é uma caverna do Monte Sinai, aonde Deus deu a lei. Ele sobe para aquele monte e fica ali, entra dentro de uma caverna. Então, o nome da mensagem de hoje para você é: saia da caverna. Mas nós precisamos entender algumas coisas, que nós, como evangélicos, como povo de Deus, muitas vezes nós somos levados para a caverna, porque as cavernas, no caso dos dois, era um local de preservação da vida. Eles estavam com medo, os dois,
estavam com medo de morrer. Davi estava com medo de Saul e Elias estava com medo de Jezabel. E eles estavam com medo porque havia uma ameaça real de que eles morreriam. Eles morreriam. Então, a caverna, para nós hoje, não tem esse sentido de morte, mas a caverna, ela pode ser considerada para nós, um lugar que a gente pode se refugiar dos problemas, das dificuldades, e a gente procura um local, às vezes, de isolamento, onde a gente não quer, né, estar com as pessoas, ou a gente prefere ficar mais retraído, né? E a gente escolhe um local para não estar em contato, porque na hora que você entra na caverna, você sai do meio aonde você está andando, por onde você está circulando. E as cavernas, queridos, na vida do crente, eu quero dizer para você que caverna não é nem coisa boa, nem ruim. Ela é ruim, vocês vão ver em que situação. Só que caverna é um lugar temporário. Ela não é um local que o crente pode ficar toda a vida. Tem gente que se enfia na caverna e não quer sair nunca mais. Mas eu quero te dizer que caverna é lugar de passagem. Diga amém. Amém. Caverna é lugar de passagem. Não tem alguém que não passe por um período de caverna, de dificuldades, que às vezes se fecha, que às vezes não quer compartilhar, que às vezes fica sozinho na sua jornada, na sua problemática, ou é uma doença, ou é um desemprego, eu não sei, uma situação que você precisa se refugiar, né? E acaba sendo um lugar, muitas vezes, de reflexão, de introspecção, né? Um local que às vezes você também precisa ficar para a tomada de decisão. Mas não pode ser lugar definitivo. Diga assim, caverna não é lugar definitivo. Diga assim, é de passagem. Amém? Então, você precisa sair da caverna, né? Tempo de caverna é um tempo necessário, mas não é um tempo que a gente vai ficar ali para sempre. E eu vou falar um pouquinho da caverna de Elias. Bom, então depois desse homem tomar ciência do decreto, depois que esse homem entende que a vida dele está em perigo, mas irmãos, será que a vida de Elias, o perigo começou quando Jezabel falou que ia matar ele? O que vocês acham? Você acha que ele se pôs em perigo depois que ele recebeu a mensagem? Ele viu uma mensagem e disse, ela mandou te dizer que vai te matar amanhã. Esse daqui foi o maior erro se fosse um erro. Não. Se João fosse Elias, se ele não quisesse morrer, ele não teria que ter enfrentado os profetas. Sim ou não? Sim. O cara vai lá, se mete para enfrentar um Deus. Profetiza seca. Gente, ele estava em perigo de vida. Foi o dia que a mulher mandou dar o recado? Sim ou não? Não. Mas no dia que o bilhete chega, que o mensageiro chega, aí ele fala, vou morrer. É doideira. Ele já estava numa linha de combate, de perigo e de morte. Ele já estava nesse caminho. Mas queridos, e aí quando vem esse recado dessa mulher, e você vai entender por que ele se abalou, por que ele ficou tão abalado quando essa mulher manda esse recado para ele. Mas eu quero falar um pouco da ida dele para esse caminho. Quando ele vai, e a palavra diz no versículo 4, que ele vai primeiro rumo ao deserto. Irmãos, o que tem no deserto? Nada. Não tem nada. Tem areia, tem sol escaldante durante o dia, frio intenso à noite, porque acontecem mudanças bruscas de temperatura, e aquele homem vai para o deserto. Ele vai para o deserto, e ali, né, ele andou um dia inteiro, e aí depois dele andar um dia inteiro, ele para debaixo de uma árvore, e eu creio que ele já estava até desfalecido.
E ali o anjo vem, olha o que é o nosso Deus. Ele vem, traz uma botija de água, acende uma fogueira e faz um pão de qualidade para ele, põe em cima das pedras. Elias, e ele dormiu. Elias, porque ele já devia estar desfalecido. Tem água e pão, come, porque você tem que levantar e andar. O que ele faz? Irmãos, quem foi lá fazer o pão e levar água? Um anjo. Um anjo. O cabra volta a dormir. Elias, come de novo, bebe de novo água, porque o caminho que você tem é sobremodo longo. Quando o anjo fala com ele, o anjo falou que ele ia para a caverna? Não, só falou que o caminho era longo. Queridos, eu quero te dizer uma coisa. Mesmo quando a gente, escuta isso, porque Deus é lindo. Mesmo quando a gente toma a direção errada, o Senhor vai ao nosso encontro para dizer qual é o caminho certo. Amém. Ai, gente, como Deus é lindo. Como Ele não desiste daqueles que Ele selou, aqueles que Ele foi lá e botou o carimbo. Porque a Bíblia diz que nós somos selados, comprados, lavados, redimidos. E aquele homem era um desses, e ele tinha pegado o caminho errado. Deus podia falar: você quer ir por aí? Vai. E muita gente acha que Deus é assim, que larga um filho no meio do caminho e não se importa mais, e não fala mais com ele. Mas eu quero te dizer que o nosso Deus é Pai. Quando a gente erra a rota, Ele vai até lá, Ele faz o sobrenatural acontecer. Para falar para você que Ele não desistiu de você. Amém. Não desistiu de você. E aí o cabra come e bebe, e aí ele continua indo para o caminho errado. E aí diz que aquela comida, ou comida boa, espero que essa engenheira me dê um pãozinho desse. Comeu, andou 40 dias e 40 noites. O cara ganhou um pique, dia e noite, e subiu o Monte Sinai. É fácil subir o Monte Sinai, bispo? Como que é? 8 horas. 8 horas para subir o Monte Sinai. Mas eu acho que com esse pãozinho, eu acho que ele subiu num dia. Subiu em 4 horas, né? O pãozinho era o pãozinho da... Ele é o pão vivo que desceu do céu. E aí de novo, aquele homem toma o caminho errado. Queridos, olha, eu quero te dizer, escuta isso que eu vou te dizer. Muitas vezes, nós tomamos uma direção e Deus continua falando com você naquele caminho. Só que acontece uma coisa na vida das pessoas que estão no caminho errado, né? Que você entrou numa caverna e você ainda está no caminho, indo em direção a essa caverna, você não mudou a ideia. Eu quero dizer que você não expande, você não cresce. É um local onde Deus, entenda, é uma terra de livramento, mas não é a terra da perfeita, boa e perfeita vontade de Deus. Quantos entendem isso? Deus pode estar te livrando e você está feliz. Caramba, eu recebi Era um lugar de livramento. Deus livrou. Deus não deixou ele falecer ali. E tem muitos de nós que estão fora da rota, mas está feliz porque Deus está livrando. Mas eu quero te dizer que é um caminho sobremodo excelente para a gente andar, que não é só a gente se contentar que Deus livra, mas é o local onde está a perfeita, boa e agradável de Deus. Nesse local você cresce, nesse local você expande, nesse local você é aquilo que Deus projetou para você ser. Amém. Você não está fora de foco. Esse era o problema de Elias. Agora, Elias entrou na caverna com essa condição. Ele estava ali encolhido, porque ele estava fora do centro da vontade de Deus. Agora Davi também estava fugindo. Também.
E ele estava fugindo de um rei que tinha perdido a unção, que já não era mais respeitado pelas pessoas, apesar dele ter o cetro do governo, o cetro de comando, ele já não tinha mais a unção, tinha óleo na cabeça. Veja bem, gente, tinha óleo na cabeça, mas não tinha poder para governar. Isso é muito problemático. Óleo na cabeça, mas não tinha poder para governar. Um rei que estava enciumado e que não suportava contemplar mais as vitórias de Davi, não suportava. Então, para viver, Davi começa essa rota de fuga. E de novo, ele escolhe, gente, olha o que Davi faz. Ele vai, diga assim, Deus é grande. Deus é grande. Ele vai para uma cidade chamada Gate. Essa cidade, o nome do rei, se eu não me engano, era Aquis. Ele vai para essa cidade, e essa cidade era a terra dos filisteus. Os filisteus eram amigos ou inimigos do povo de Israel? Inimigos. Era um povo inimigo. E aí ele vai para a terra do inimigo. Quando o rei vê Davi, alguém reconhece, esse aí é Davi. Esse é Davi. E aí na hora, ele dá um de louco. Ele fez o teatro com o pessoal do Jeová Nissi, né? E ele começa a babar, e começa a dar um de doido, ele faz um teatro, e o rei fala, vocês me trouxeram esse cara aqui, manda esse cara embora. Gente, olha que loucura, quem é que sai em rota de fuga para salvar a vida e decide passar na terra do inimigo? Eu quero dizer que nós, crentes, fazemos essas loucuras. A gente sai da terra da promessa, anda na terra do inimigo, e ainda tem que dar um de louco para poder ficar lá e sair com vida, né? E aí primeiro ele passa numa cidade chamada Nob, e nessa cidade ele pede pão. Os dois precisam de pão. E aí o sacerdote falou, não posso te dar pão, porque seus homens são tudo imundo, dormem com as mulheres por aí, não vou te dar. Ele falou, não, eles não dormiram, me dá o pão. E eles iam pegar o pão da mesa da propiciação, que era um pão que todo dia era feito para Deus, deixado ali, tinha todo um ritual. E aí o sacerdote dá o pão para ele, e ele alimenta quem estava ali com ele, e todos aqueles sacerdotes morreram. Matou 84 sacerdotes porque ajudaram a Davi. E ele resgata nesse dia, passando por essa terra, ele resgata a espada que ele matou Golias. Mas eu quero te dizer que é muito diferente viver na terra do livramento do que na terra que você vive no centro da vontade de Deus. Ele estava de novo num lugar que não era para ele estar, mas outra vez Deus livrou. Diga assim, meu Deus é um Deus de livramento. E continua com a mão errada, diz assim, mesmo quando eu estou muito errado. E eu estou com a mão levantada. Entendeu? Você pode dar glória a Deus por isso? O nosso Deus é esse Deus que nos ama de forma incondicional. E às vezes nós estamos felizes porque estamos na terra do livramento, mas Deus quer levar você para o centro da vontade dele. Amém. E Davi estava em rota de fuga. Ali também ele não cresceu e nem expandiu. Deus não quer só te dar livramento, Deus quer levar você hoje, que está aqui, para o centro da sua vontade. Amém? Bom, entrar em caverna. Entrar em caverna, queridos, para você entrar numa caverna, você precisa ter propósito. Se você não tem propósito, você vai morrer dentro da caverna. O motivo para você entrar pode ser variado, pode ser múltiplo. Você está cansado, porque você está com medo, sei lá o quê. Mas se não tiver claro por que você entrou naquela caverna, isso pode gerar morte para você. Geologicamente falando, uma caverna ela tem 3 zonas, tem 3 áreas.
Tem uma primeira área que chama a área de entrada, que toda a caverna é possível um ser humano entrar, por isso é chamado de caverna. Então tem um espaço, pode ser largo, pode ser pequeno, que um ser humano consegue passar. Então a zona de entrada é uma zona que você ainda consegue ver o lado externo, tá? E é uma zona que você ainda está aqui, ainda você recebe luz, porque ainda você tem uma interação com o meio lá fora. Quantos entenderam? Eu estou na portinha da caverna, então eu ainda consigo ver a luz do lado de fora, ainda incide luz dentro da caverna. Entra ar, tem troca de um ambiente para o outro. A segunda região da caverna, geologicamente falando, se chama penumbra, que é um lugar mais adentrado da caverna, onde a luz diminui e a umidade aumenta consideravelmente. As cavernas são locais úmidos, tanto que muitas cavernas elas têm rios, elas têm água, leitos freáticos, né? Existem muita água e são as coisas mais lindas. Quem já viu foto de caverna subterrânea, são aquelas águas azuis, é a coisa mais linda que tem, porque tem muita umidade. E a última zona, tem a zona de entrada, a de penumbra, que vai ficando mais escuro, e a última região mais adentro da caverna chama-se região afótica. A região afótica quase não tem ar, e você não tem mais nenhum resquício de luz. Aplique isso à tua vida. Às vezes nós entramos em cavernas, e eu quero dizer para você que as cavernas, elas podem ter 9 quilômetros de extensão e 2 quilômetros, 2.000 metros. 2.000 metros é 2 quilômetros? 2 quilômetros para mais de profundidade. Uma caverna pode ter isso. E quanto mais fundo você for, menos ar você tem e menos luz você tem. Quantos estão entendendo? Irmãos, quando nós vemos algumas pessoas que você fala, nossa, por que a pessoa não consegue voltar? É porque está muito escuro. A pessoa foi saindo da região ainda que ela tinha interligação com o meio, ela foi ficando na penumbra, menos luz, foi se acostumando, até que ela vai numa região que ela não respira mais, não há mais fôlego de vida do Senhor naquele lugar. E eu quero dizer hoje, em nome de Jesus, que essa região está proibida para nós. Amém. Nós nunca vamos chegar na região afótica, onde a gente já não consegue, você já está agonizando a sua morte espiritual, porque você foi tão fundo, tão longe, você foi adentrando na sua caverna que não tem mais, você já está a ponto de morrer. E é isso que a gente vê acontecer com muito crente. Ele vai adentrando na caverna, se afastando, quando vê, ele já não discerne mais nada, não vê mais nada e não vê a porta de saída, porque o mesmo buraco que você entra, a mesma abertura de entrada é a mesma abertura que você pode sair. Amém? Porque caverna não é prisão, caverna tem entrada e saída. Então, quando você vai para uma caverna, você precisa saber muito bem até onde você vai e quais são as intenções que estão, porque quanto mais tempo você ficar e quanto mais fundo você for, você vai perder luz, discernimento e ar para viver. Quantos estão entendendo? Amém. Davi. Bom, vamos falar da caverna de Davi. O contexto de Davi é bem diferente do contexto de Elias. Então a gente tinha aquele herói nacional, aquele homem admirado, temido pelos inimigos, né? Mais foragido do rei, perseguido, e que precisa entrar numa caverna. E ele vai e entra nessa caverna. E assim que ele entra, veja a diferença. Quando Davi entra nessa caverna, ele está buscando refúgio. Ele não está buscando o que Elias estava buscando. Ele estava buscando proteção. A intenção dele era se esconder de Saul. Era isso que estava na mente dele. Por quê?
porque ele sabia que Deus tinha um propósito para o amanhã dele. Ele já tinha sido ungido rei de Israel. Ele não estava ali para morrer. Ele estava se escondendo por um período para que amanhã ele pudesse tomar posse da promessa. Então, se a gente não entende isso, o que é se eu entro numa caverna e eu não tenho bem claro o propósito, eu só vou entrando, eu não estou bem, isso, aquilo. Se você não tem propósito, se você não tem um foco da promessa, um foco para o amanhã, você pode morrer dentro dessa caverna. E não é isso que Deus tem para você. E é tão interessante que assim que Davi entra dentro dessa caverna, os pais e os irmãos dele vão para essa caverna também. Então aí acontece uma outra coisa interessante. Elias ficou sozinho, mas ele não. Aí a família dele vai para a caverna. Eu imagino que era uma caverna grande, porque depois você vai ver que cabe mais 400 pessoas. Que caverna! Eu acho que era um prédio da Coab, alguma coisa assim, né? E aí ele entra, a família dele vai para lá. Mas irmãos, isso tem um significado. Essa caverna para Davi vai fazer uma mudança na vida dele, assim, metafórica, esplendorosa, magnífica. Quando a família vem, é a mesma família que quando Samuel foi lá escolher o rei de Israel, deixou ele lá no pasto. Vocês lembram? Cadê teus filhos? Aí chegou Abinadab, aí foi passando todos os filhos. E aí o profeta primeiro falou: não, é esse, ele é bonito, tem porte. Deus só não, eu não vejo como você vê. É nesse texto que fala isso. E aí você não tem mais nenhum filho? Tem um moleque lá, está cuidando das ovelhas. Vai lá chamar o menino. Essa mesma família que não lembrou dele, essa família que vai se esconder com ele na caverna. Essa mesma família que quando Davi vai levar a marmita lá no exército, lembra? Quando estava aquele confronto de Davi e Golias, ele chega lá com a marmitinha, o ruivinho pequenininho, o franguinho da casa. Ele chega lá, os irmãos: o que você quer aqui? Embora, aqui não é lugar para você. Não, eu vim ver, tal. E ele começa a espiar. E aí ele começa a se... Quem é esse que afronta o Deus vivo de Israel? E essa família que desprezou Davi, agora se une com Davi naquela caverna. Diga assim comigo: tudo que Deus faz, é com propósito. Quando eu também estou no propósito. Quantos entenderam isso? Porque às vezes a gente está fora do propósito e quer que Deus ajeite as coisas. Mas aqui, aquela família vai para lá, por quê? Porque a perseguição era tão grande, irmãos, que se já tinha matado aquele sacerdote, se já tinha matado aquele povo que deu pão para ele. Saul estava cego, matando todo mundo, enfurecido. Aquela família agora começa a reconhecer que havia sobre a cabeça de Davi unção e autoridade. Em caverna se recebe discernimento quando Deus está com você. Amém. Você não fica ali: onde eu estou, que escuridão, eu estou lá na região forte, morrer. Não. Aquela família vai para lá porque fala: a gente precisa se unir a ele agora, e se a gente não for, a gente vai morrer também. Então aquele passo daquela família mudou. Eles sabiam que Davi não era só mais um filho dentro daquela casa. Eles já reconheceram que Davi era o rei de Israel. Então caverna é lugar de transformação de valores da sua família. Se você está na caverna, na sua família, e nada muda na sua família, tem alguma coisa errada. Quando se entende isso? Você precisa captar o que eu estou falando no espírito. São coisas espirituais. Às vezes a gente está em caverna e a sua família também está. Mas ali, quando aquela família entrou, era um reconhecimento de que havia se operado uma mudança na vida daquele filho. Aquela mãe, aquele pai e aqueles irmãos reconheceram que algo
tinha acontecido da parte de Deus na vida daquele jovem. Mas, querido, não bastando isso, a Bíblia diz que ele estava lá naquela cidade. Ele vai para uma cidade, consegue ficar numa terra inimiga, refugiado na terra de Moab. Ele consegue ficar nessa caverna que ele chama de lugar seguro, que é essa caverna de Adulão. E de repente pessoas começam a ir para lá. E essas pessoas seriam as piores pessoas que poderiam ir para lá. A Bíblia diz que eles eram endividados, amargurados de espírito. Tem mais coisa que diz aí. E todos eles estavam em aperto. Era gente tudo agoniada. Tudo gente com... Diga assim, gente com problema. Diga assim, eu não sou essa pessoa. Você não é essa pessoa, amém? E aí então essas pessoas começaram a fluir para a caverna que Davi estava. E ali começa uma outra transformação. Aqueles 400 homens, quando saem dessa caverna junto com Davi, eles são chamados dos 400 valentes de Davi. Ele sai dali com um pilotão mais poderoso da terra. Quando a sua caverna não forma ninguém, não muda ninguém e não dá enfrentamento para a guerra, você já está na região afótica. Você já está na região que você não vai conseguir fazer mais nada, que sua cabeça já nem pensa mais. Mas essa caverna de Adulão foi uma caverna de crescimento dos improváveis. Essa caverna começou a trazer expansão. Ele estava sozinho, chegou a família e depois chegou 400 pessoas problemáticas que são transformadas em grandes guerreiros do Senhor. Se Davi foi o que foi porque ele conheceu esses 400 homens na caverna de Adulão. Eu quero dizer para você que quando Deus está com você numa situação difícil, numa caverna, num lugar que você fala, meu Deus, eu nem queria estar aqui, eu não queria estar nessa caverna, mas eu quero te dizer que além de provisão, de ajuda, Deus vai levantar pessoas para estar do seu lado, para guerrear as suas guerras. Recebe, igreja. Essa palavra é poderosa. Essa palavra é poderosa para mim. Essa palavra é poderosa para você. Deus está mandando gente para minha caverna. Deus tem que enviar gente para a tua caverna, porque vai chegar uma hora que Deus vai falar: sai da caverna. Mas você vai sair equipado, treinado, transformado e reconhecido. E quando você sair para fora, você vai sair com uma boa notícia e não com uma má notícia. Ah, Deus é maravilhoso. Mas aí quando a gente olha para Elias, essa é a caverna de Davi. Mas quando a gente olha para Elias, ele também estava fugindo, ele também estava tentando se esconder, mas a caverna dele não era refúgio. Escute bem, existem cavernas que são refúgio e existem cavernas que são cavernas de fuga. Ele estava fugindo. 1 Reis 19:9 diz que ele fugiu. Como Davi também, ele estava sendo perseguido. Só que a diferença básica dos dois, Elias, eu vou ler para vocês o que ele foi. Vocês vão entender. 1 Reis 19, parará. Isso. Levantou-se, versículo 8. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. Na hora que um anjo toca nele. Daquela comida andou 40 dias e 40 noites até Horebe, que é o Monte Sinai, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Primeira coisa, Deus sabia que ele não estava no lugar certo. O que é que você está fazendo nessa caverna? Quem mandou
você ir para essa caverna? Não houve essa pergunta para Davi. Não houve. Porque é isso que eu estou dizendo para você, o problema não é a caverna, mas o problema é por que você entrou na caverna. Por que você está lá? E aí, Elias começa a responder. Alguém assistiu o debate dos presidenciáveis? Gente, o jornalista pergunta, então, o seu plano de governo para tal, eles respondiam coisa nada a ver. Perguntava o jornalista falava uma coisa, no seu governo isso, e eles respondiam. Eu falo, meu Deus, eles acham que nós somos idiotas? Pergunta, que cor é essa? Então as fitas penduradas, elas quando o vento bate, não está respondendo nada. Vocês entendem o que é isso? Mas só, gente, que quando Deus quer tratar, Ele vai com um soco gospel. E é assim, ó. Pá! Glória a Deus. Quem falou glória a Deus? É isso aqui, irmão. O que é que você está fazendo aí dentro? Quem mandou você se enfiar nesse buraco? Quem mandou você ficar nesse lugar que não tem mais luz? Quem mandou? Tem uma porta de saída. O que você está fazendo aí? Elias, o que é que você está fazendo aí? E aí ele começa a dar a resposta dos políticos. Ele respondeu ao Bolsonaro e o Lula falando: nada contra nenhum dos dois, que Deus decida quem vai ficar. Tenho sido zeloso. Deus perguntou o que ele estava fazendo lá. Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, Senhor, mataram os teus profetas, e eu estou aqui sozinho e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te nesse monte perante o Senhor. Irmão, abre um parênteses aqui. Ele começa a fazer uma ladainha, a reza da Santa Maria. Senhor, olha como eu sou bom, eu cuido tão direitinho das tuas coisas. Eu matei os profetas, caiu fogo. O Senhor viu o que eu fiz? O Senhor, olha, eu sou zeloso, eu sou tão cuidadoso, mas o teu povo, aí já não era mais o povo dele também. É que nem assim, a mulher que tu me deste, sabe? Nem Adão falou, ao teu povo, esse povo aí que você fez, só derrubaram tudo, mataram, eles não estão nem aí para o Senhor, eles não estão nem aí, eles mataram os teus profetas, e eu fiquei sozinho. E aí o pior, ele começa a mentir. Como é que ele sabia que ele tinha ficado sozinho? Ele não sabia, irmãos, ele fugiu. Ele achou que estava sozinho. Diga assim comigo: quando eu acho, quando a minha cabeça diz para mim que eu estou sozinho, isso é uma baita do quê? É uma baita de uma mentira. Eis que estou convosco todos os dias, até que o mundo termine. E ele falou, e procuram tirar minha vida. Isso era verdade. E o Senhor não deu, veio com outro gerbe gospel. Sai daí. Gente, eu imagino que essa voz deve ter sido assim: sai daí, sai daí, Elias. Sai e põe-te nesse monte perante o Senhor. Irmãos, eu acho que ele estava na região afótica, lá no fim. E o Senhor fala com ele: sai. Se Deus falou sai, porque Deus estava lá do fora chamando ele. Porque Deus não fica entrando em caverna para anular crente, não. Entendeu? Não. Ó, para fora. Eu vou falar com você agora. E ele teve que sair. E aí é interessante, irmãos, porque aí, eis que passava o Senhor estava onde? Dentro da caverna? Não. O Senhor, aí ele falou, vai para a zona de entrada. Vai para fora. E aí diz que o Senhor, eis que passava o Senhor e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava tudo. Porém o Senhor não estava no vento.
Depois veio um terremoto. Eu imagino ele lá. Ai meu Deus, agora que eu vou morrer, né? E tudo tremia, o chão da caverna. E ele lá. E o Senhor também não estava no terremoto. Depois disso, um fogo. Gente, quanta coisa. Aí aparece na porta da caverna. Eu acho que eu ia voltar lá para a região afótica. Eu vou ficar lá atrás, porque Deus está bravo. Fogo. Mas o Senhor também não estava no fogo. E depois vem um cicio tranquilo e suave. Irmãos, presta atenção. Tem revelação aqui para você. Muitas vezes nós queremos que Deus fique bradando. Vilma! E vai ecoando. Ela sente até a vibração dos anjos indo. E aí ela fala: nossa, estou vendo um anjo. Te levanta, mulher. E tem que ser no meio da igreja. Eis que eu resolvo tudo para você hoje. Dá glória a Deus por isso. E às vezes Deus vai falar num cicio suave. E nós queremos. E Deus fala assim: sai para fora agora. Eu acho que se fosse eu ia dizer: para de palhaçada, crente, sai para fora. Irmãos, verso 13. Você já estaria convencido ou não? Aí, o que você acha? Você ia sair já para fora? O que você acha? Depois de tudo isso, fogo, vento, mar, tudo, né? As quatro forças, né? No verso 13: ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e aí ele se pôs na entrada da... Ele saiu para fora? Não, ele ficou na zona de entrada. Ele estava dentro ainda da caverna. E aí, eis que lhe veio uma voz e lhe disse... Qual foi a pergunta, irmão? Está escrito aí? Que fazes, Elias? E aí de novo, canal da Band, Bolsonaro e Lula. Senhor, tenho sido um extremo zeloso, Deus dos exércitos, porque gente, ele continuou com a mesma ladainha. Deu vários desacatos, montaram, eu fiquei só. E o Senhor falou assim para ele: vai e volta ao teu caminho do deserto. Foi aonde ele começou. Ele fugiu e começou a ir. Volta, porque eu ainda tenho coisa para fazer através de você. Irmãos, qual foi o problema de Elias? Eu vou te dizer. Por que é que ele teve medo só e só nessa hora? Ele já tinha enfrentado Acabe várias vezes. Ele já tinha enfrentado Jezabel várias vezes. Só que após a morte dos 850 profetas, onde fica evidente para todo mundo de quem era Deus e que só existia o Senhor, Jezabel ainda estava com o coração endurecido. Quando Elias percebe que ela não se dobrou, ele trouxe aquilo para ele. Então, que valeu tudo isso? Que valeu eu ficar orando? Essa mulher ainda está do mesmo jeito. Ela não se converteu. Ela não abandonou o projeto dela. Ele tinha uma indignação no coração dele, porque ele queria que aquilo que aconteceu tivesse acontecido com todo mundo, inclusive Acabe e Jezabel. Mas quando Jezabel chega lá com o bilhetinho: Tó, amanhã tu vai morrer, desgraçado. Amanhã tu morre, tá? Ele viu a dureza do coração dela. E ele falou assim: eu não acredito
eu não acredito que essa mulher não entendeu que Deus é Deus. Ele se sentiu em desespero. E ele acabou tomando uma posição muito ruim, porque o fato daquela mulher não ter se dobrado, para ele, afetou demais a vida dele. Parênteses aqui para os crentes. Parênteses. Irmãos, às vezes acontecem coisas que a gente acha que vai atingir o outro, que vai mudar. Se você não, agora o outro vai mudar. Você já viu gente assim, não, agora não, foi atropelado, agora ele foi atropelado, ele vai tomar consciência de que está no caminho errado, agora vai ter a mudança. Não, agora aconteceu, não, vai mudar. Você já viu situação assim? Que acontece, você acha que o outro vai perceber que Deus é Deus. E aí de repente você olha, você vê que o outro está com a carta para te assassinar ainda. E isso acontece com a gente. E sabe qual é o resultado disso? Desânimo. E aí o único lugar que ele podia ir, já que tudo aquilo aconteceu, e aquela mulher não se dobrou, a única coisa que ele tinha que fazer, ele falou assim para Deus: eu quero morrer. Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão para quem já pediu a morte aqui, porque às vezes a gente faz isso, e geralmente isso é resultado de uma frustração, não com Jezabel. Ele estava frustrado com Jezabel ou com Deus? O que vocês acham? Com Jezabel?